Irmã Um negócio em Cecília. inglês. Bom, Flávio já foi Pronto. apresentado, não é isso? O nosso palestrante da noite. E já foram dadas as boas-vindas. Já é muito bem-vindo à nossa casa de oração, Centro Espírita Boa Nova. Dizer para o companheiro que o livro que nós estamos estudando esse ano é o livro Humano, Demasiado Humano, de Denise Lino, e que a palestra dele será pelo livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, e vai nos falar sobre a grande luz. Seja muito bem-vindo mais uma vez, sinta-se à vontade para iniciar. Muito obrigado pela recepção. É Dona Cecília, né? E ao Fabiana Sim, pelo convite. Da minha experiência que eu tive no município de Pujuca, com muita alegria eu estive aí para uma palestra numa praça pública. Foi uma experiência inusitada. Eu não sei se eu tive o prazer de conhecer alguns de vocês, mas foi um momento na minha vida que eu nunca tinha experienciado antes e foi de grande contribuição. Já 2 vezes eu fiz uma palestra aí na praça que foi incrível. na Falar na Semana praça. Espírita, né? Tive o prazer de assistir. Oi? Você assistiu, Dona Shirley? Tive o prazer de assistir, Shirley. Pronto, então. Foi uma experiência muito boa e que abriu espaço para que eu pudesse voltar no Centro Espírita Chico Xavier. E hoje eu estou falando aqui no Centro Espírita Boa Nova, na esperança de que possa atender as expectativas de vocês. Então, a princípio, a gente tem até que horas para falar? São 30 minutos, 40 minutos? Quantos minutos eu 8h50. tenho? 8h50 minutos. Como o nosso grupo é bem pequeno, nós podemos fazer uma palestra diferenciada, como sempre o doutor Idelfonso, que é meu querido amigo, uma referência para mim no movimento espírita, sempre dizia que essas palestras verticais, onde o orador fala e as outras pessoas escutam, quando não tem jeito, no YouTube a gente tem que falar e a interação é via chat, mas quando é no Google Meet, quando é no Zoom, a gente sempre tem esse espaço de abertura para interlocução, porque é muito mais rico o nosso encontro quando é assim, mesmo sendo gravado, e depois vamos postar no nosso canal, né, do YouTube, vocês também. Mas é interessante que a gente tenha esse movimento de podermos partilhar, né, dialogar e a gente poder trocar um pouco mais. A ideia de hoje, do tema, como foi falado, vem do livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 2, A Grande Luz. Então, falar de Jesus, eu deveria lavar minha boca. Todas as vezes que eu vou falar de Jesus, eu fico muito mobilizado, porque eu não me sinto qualificado para falar do Messias. Então, hoje, especificamente, eu queria abrir a nossa exposição com uma mensagem. Primeiro, uma mensagem da benfeitora Marta, que é um espírito que tem trazido muitas contribuições, através do nosso amigo e irmão Marcel Mariano, e que tem sido, para mim, um motivo de júbilo fazer a locução das mensagens todas as manhãs, quando a gente recebe, e simplesmente fazer com que aquele conteúdo possa atingir mais pessoas através das nossas redes sociais, né? Então, ela nos manda mensagens diárias, eu sei que vocês devem ter contato com isso, né? De uma forma ou de outra, isso deve ter chegado até vocês. E a mensagem do Natal, que foi do primeiro dia, que, na verdade, do mês de dezembro, eu vou ler para vocês, se vocês me permitem, tudo bem? Vocês tiveram contato com a mensagem? Não todos, Flávio, mas pode ler, pode fazer a leitura. Então, no dia 1º de dezembro, a mensagem que ela nos traz é a seguinte, eu acho que isso vai arrebatar a gente para entender o que é essa grande luz. A efeméride natalina se repete a cada final de ano, sempre sugerindo o renascimento como possibilidade de mudança. Então, o Natal é uma possibilidade de mudança, é o nascimento do Cristo, essa grande luz em nossos corações. Eu vou lendo e vou fazendo já o movimento da nossa interpretação. Então, o encanto que evola da manjedoura tem arrebatado muitos corações para os ideais de solidariedade e auxílio ao próximo mais carente. Isso é uma tônica. O Cristo, ele veio para os menos afortunados, mas ele não excluiu os que eram mais afortunados. Eu vou trocar aqui a posição da minha câmera, porque eu estou vendo todos vocês aqui, e aí me atrapalha um pouco. Deixa eu ver como é que eu boto aqui. Eu vou me ver mais em destaque e vou ver menos vocês. Então, o Messias, Jesus, ele veio para todos. Ele veio para os menos afortunados, mas ele não excluiu aqueles que eram mais afortunados.
porque seria discriminatório. Mas como historicamente, no momento em que ele vinha, e ele nascia no momento de grandes guerras, onde Herodes fazia atrocidades, os Césares cometiam as mais variadas violências, o Império Romano dominava seus povos e, ao mesmo tempo, prevalecia e permitia que a cultura e a religião local fosse mantida, e a cobrança de impostos, que era aquele movimento de angariar recursos para o Império Romano, ele preservava as tradições locais. E Jesus vem, nesse momento histórico que era muito delicado, para trazer a proposta do amor imorredouro, que ele certamente faria, como fez a divisão da história em antes dele e depois dele. Então, quando ele vinha, ele não vinha só para os carentes. Os carentes era a tônica principal da sua abordagem, porém, os que eram afortunados também eram merecedores da sua atenção, quando tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver. E ele continua, a benfeitora continua. Empreendimentos de socorro aos atingidos por flagelos naturais ou vítimas das injustiças sociais tornam-se alvos preferenciais de corações tocados pela cantata do Natal. É verdade. Certamente que o período, igualmente, enseja um precioso tempo de se abstrair um pouco da tirania da matéria sobre o espírito que somos, facultando que nos elevemos um pouco acima das transitórias conquistas externas, ressignificando as lutas íntimas e se reabastecendo de otimismo para o novo período à frente. Então, o período do Natal, que é o mês de dezembro, a gente não deveria restringir, apesar de que a psicosfera da grande luz ela inunda as consciências devido a todo esse movimento de congraçamento entre os povos, que deveria haver a união das famílias, onde a noite de 24 devia ser muito mais para dedicarmos à leitura dos evangelhos, de manter a simplicidade na mesa. A gente esquece a proposta dessa grande luz e leva para o outro movimento das exterioridades, das aquisições materiais, das trocas de presentes, e deixamos o aniversariante sempre em segundo plano. Por isso, o chamado da benfeitora Amélia Rodrigues, da benfeitora Marta, para essa simplicidade do que era verdadeiramente a proposta do Cristo. E nem tudo serão flores, nem toda reflexão será amena, e muitas vezes a amargura buscará asilo em nossa intimidade. Constataremos, desassossegados, que nem sempre a messe semeada floresceu. A nossa messe do que o Cristo propôs, ou melhor, aquela boa nova que ele nos traz, que ele entrega à humanidade, mostrando em holocausto, o sacrifício dele no madeiro, onde ele expurga todas as dores humanas na morte do seu corpo físico e no renascimento, quando ele volta e mostra que ninguém morre, que a imortalidade da alma é essa grande verdade que todas as religiões deveriam corroborar, mas muitos ainda não conseguem compreender que nós somos espíritos imortais e que, portanto, vivemos antes, vivemos hoje e viveremos depois. E Jesus mostrou que ninguém morre quando ele aparece para os apóstolos, mais precisamente para Maria de Magdala, e demonstra a imortalidade da alma. Constataremos, desassossegados, que nem sempre a messe semeada floresceu. Amigos nos deixaram, afetos foram arrebatados pela morte, e o punhal afiado da ingratidão nos dilacerou as carnes sensíveis da alma. Golpe este, vindo justamente de quem mais facultamos apreço em nosso círculo de amizades. Cada passagem da mensagem da benfeitora Marta nos serve como reflexão da experiência que a grande luz viveu. O Messias, Jesus de Nazaré, ele foi apunhalado pelas costas pelo próprio apóstolo que ele amava, do qual Judas Iscariotes entregou o Cristo àqueles que o entregaram ao Pilatos por 30 moedas. E ali ele mostrava que, mesmo convivendo com eles diuturnamente, mostrando que ele era a pureza, o imaculado, aquela experiência da manifestação do amor representado no mundo da imanência, levando aqueles apóstolos, meio atrapalhados, muitos deles, à transcendência, porque ele escolheu um apostolado proposital, homens simples, ignorantes, alguns mais ou menos esclarecidos, mas cada um com suas idiosincrasias, cada um com as suas inabilidades, cada um com as suas vicissitudes, demonstrando a humanidade que o livro da nossa querida Denise Lino traz, o humano demasiadamente humano Pedro,
que era justamente temperamental, que negou Cristo 3 vezes, e Cristo viveu isso, a demonstração do que nós vivemos na nossa realidade do cotidiano e que muitas vezes blasfemamos, criticamos, descremos de que há um Pai de amor e não lembramos que Jesus, que não merecia, porque ele era puro, nunca se conspurcou, nunca se violentou, nunca violentou o outro, e mesmo assim foi traído, viveu a negação de Pedro por 3 vezes, mas mesmo assim os amou indiscriminadamente. Foi capaz de buscar Judas na mansão dos mortos e dizer a Judas, consolando-o, que era aquilo que precisava ser feito. Judas se suicida e não consegue dar conta da consciência de culpa. Pedro, também por negar o Cristo, entra em acesso complexo da culpa e depois transmuta a culpa, fazendo o processo que está no céu e inferno, dos movimentos que, quando a culpa nos acomete, para que não haja toxicidade dela, ele vai fazer o caminho do arrependimento, o caminho da expiação e depois a reparação. Quando tu és pedra, Pedro, é sobre ti que erguerei a minha igreja. E foi sobre Pedro que se ergueu a igreja do caminho, na casa do caminho, onde ele abrigava todos aqueles menos favorecidos no período em que Jesus transitou. Então, Jesus passou pelas experiências de provações, das mais variadas experiências que nós humanos não conseguiríamos enfrentar, mas mesmo assim, ele manteve a sua inquebrantável força no amor àqueles que o faziam de forma que não era o que normalmente se espera com um homem tão puro como ele, como nós outros também poderíamos fazer. Aqui não há julgamento do que os apóstolos fizeram, porque eles representam o inconsciente coletivo, eles representam o nosso movimento de humanidade na representação daqueles 12 que foram eleitos pelo Messias. Em meio às luzes natalinas, somos um espectro de dor, enquanto espumantes são sorvidos em efusiva alegria, o coração parece enregelado na solidão e na melancolia. Muitos corações vazios, enregelados na solidão e na melancolia, através das personas, das representações sociais, das máscaras, são mostrados nas casas suntuosas, com presentes maravilhosos, com presente para as crianças, com celulares que são dados para os esposos e para as esposas, o comércio gira em torno, ou melhor, a economia vai girar em torno da festa natalina, e quando a gente pergunta que esses corações estão cheios da proposta da renovação que o Cristo nos legou, será? São questionamentos que foi para isso que ele veio, para mesas fartas na comemoração do seu aniversário, quando ele não tinha nem um travesseiro para deitar a cabeça, que nasceu na Maria, que mostrou a simplicidade do viver, andando com aqueles menos favorecidos na sociedade da época. Será que é essa a proposta do Natal? O nascimento do Cristo em nossos corações é o consumo desenfreado, avassalador, para a sustentação dos acepipes e das bebidas alcoólicas, com o empanturramento das nobrezas e daqueles que também não têm recursos, que tentam imitar os que têm, para, no mínimo, fazer honrar um alimento digno na noite do nascimento do Cristo. Eu não sou contra, jamais serei, que o congraçamento da família se dê, porque é essa proposta de união que Jesus nos traz, a grande luz que ilumina a terra e que continua iluminando, buscando ser visto com tanta claridade que ele nos deixa através da sua boa nova, e que todos nós ainda nos desviamos do roteiro que seria o mais seguro para encontrarmos a bem-aventurança. E a benfeitora continua: acho que está sendo legal desse jeito. Vou fazendo um apanhado da imagem, vou jogando os conteúdos do livro que eu li e da proposta do entendimento desse mês de dezembro, para a gente refletir e aí abrir para perguntas, para participação, porque a coisa está fluindo, a inspiração está chegando. E eu agradeço a benfeitora Marta, porque esse psiquismo que eu tenho mantido contato todas as manhãs, de alguma sorte está encontrando em mim algum recurso, mesmo sofrível que sou, vaso sujo, que reconheço ser, sem nenhuma falsa modéstia, ou melhor, sem nenhuma forma de pseudo-humildade, é real. Não tenho o mínimo de condição de falar do Cristo. Por isso que todas as vezes que eu falo dele, eu preciso me conectar. Todos os outros temas eu falo. É incrível, meus amigos. Eu falo, não tenho esse temor. Falo. Qualquer tema que me dê, eu vou falando. Mas
Claro que tem ansiedade natural, da exposição pública, mas quando me fala para falar de Jesus, e esse mês de dezembro eu tenho umas 10 palestras para falar de Cristo. Eu digo, meu Deus, eu preciso falar dele para viver o que ele prega, porque eu estou muito distante daquilo que é o ideal do que eu posso alcançar, e que eu já sei que eu tenho recursos para caminhar um pouco mais na luz do Evangelho, mas mesmo assim, espírito recalcitrante, empedernido do mal, cheio de viciações, me labuto, melhor, me rebato a cada dia nesse processo de acessar o divino, o Cristo que habita em meu coração. Mas está difícil. Talvez falando dele, essa ajuda que Fabiana me dá, agradeço, Fabiana, por me proporcionar falar do Cristo, porque assim, quem sabe, passando por mim, as palavras do que eu tenho lido, eu posso um pouco vivenciar e vibrar nessa proposta do que esses espíritos que já avançaram além da nossa condição. E ela continua dizendo... Com certeza, Flávio. Com certeza, né, minha linda? Querem falar alguma coisa? Pode parar para a interação. Querem falar ou continuo? Pode ficar à vontade. Tá. Então, a azáfama das compras de última hora, que mensagem, gente. Foi a primeira mensagem do mês de dezembro. Ela tem outras maravilhosas que ela fez no dia 30 de novembro. Melhor, quando fez um mês, 25 de novembro, há um mês do Natal. Se vocês quiserem, procure no meu canal, Flávio Nery de Azevedo, tem lá as mensagens da benfeitora, vá no dia 24 ou foi 25 de novembro, que faltava um mês para o Natal, ela fez uma mensagem brilhante falando sobre o Natal, e agora, dia 1º, ela falou de novo. Então, a azáfama das compras de última hora, a criançada deslumbrada com o trenó mágico do Papai Noel, não está aqui, mas é o trenó mágico do Papai Noel, e muitos circulando envoltos em crepes sombrios de pensamentos pessimistas. A humanidade sofre, corre atrás de não sei o quê, as crianças buscam referência no Papai Noel, no Homem de Vermelho, que o marketing faz com que muitos anos ele sobreviva e Jesus fique sempre sendo colocado em segundo plano, que as crianças às vezes até esquecem que viva a mitologia ou aquilo que é o mágico no imaginário da criança, que ela quer o Papai Noel, que vai chegar num trenó, que vai deixar o presente. Eu vivi isso, tudo bem para isso. Todo Natal era um motivo de júbilo no meu coração, quando meu pai, amado pai Gabriel, fazia surpresas com minha mãe Maria Helena, comprava um ferrorama, um autorama, não sei se é da época de vocês, comprava um bate-volta, aqueles carrinhos, e guardava, e eu ficava ansioso para acordar no dia seguinte, para encontrar o presente. Tudo bem, isso é a mente mágica da criança, o simbolismo, mas que não esqueçam de falar da grande luz, falar desse que dividiu a história em antes e depois dele, que reúnam-se em volta da mesa e leiam o Evangelho, possam abrir uma passagem do Evangelho, falando sobre a sua chegada, o seu nascimento, que está lá em Mateus, que a benfeitora citou também, os capítulos do Evangelho, que Mateus fala da chegada dele na manjedoura, que façam isso, contribuam com o equilíbrio entre o consumo, já que não conseguimos ficar sem consumir, mas também com o espírito de introversão, não só ir para fora, naquilo que extroverte a gente, a busca interior, o mergulho no insondável do self, o mergulho no mundo interno, na busca de nós mesmos, para ali sim encontrarmos a fonte da inspiração do divino que habita em cada um de nós. E aí ele vai falar, o Natal é o mesmo a cada ano, nós é que somos almas em estágios e experiências diferentes a cada dia, imprimindo em cada um aspectos e estágios de percepção da vida por ângulos sempre novos. Entretanto, seu nascimento numa manjedoura de palhas permanece um perene convite à renovação e à humildade. Como é que temos vivido a nossa prepotência, o orgulho, o hedonismo, o utilitarismo, essa sociedade consumista que trabalha com o aspecto do individualismo? Onde é que está a humildade que o Messias preconizou? Onde está o altruísmo, a solidariedade, a fraternidade, o espaço do perdão, da resiliência, da tolerância, da indulgência, o sentido lato da palavra caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Onde estamos caminhando com essa proposta? E ela continua, a benfeitora continua dizendo, cada aspecto de sua improvisada maternidade abre diante de nossos olhos
imensas possibilidades de compreensão em torno do significado existencial. Por que ele veio pelo berço da pobreza extrema? Por que, meus queridos? Por que, dona Cecília? Por que, Fabiana? Por que, Laura? Por que, Roberto? Por que, Shirley? Por que, Jurema? Por que, Carmita Rosa? Por que, Renivaldo? Por que, dona Nilza? Lucineide, Marcos Custódio, Jane Passos, Neide Chagas, enfim, alguém que eu não tenha falado, que não apareceu aqui na tela para mim. Por quê? Por que ele vai nascer nesse berço de extrema pobreza? Por que ele não... Estou me arrepiando agora. Por isso que é bom falar. Porque no momento que a gente fala, a gente amplia a consciência. E ao ampliar a consciência, a gente se conecta com as entidades benfeitoras que estão no nosso campo, nos ajudando. Só que a gente vive tão atribulado e atucanado com os afazeres do dia a dia, que num momento como esse, por isso que é uma gratidão, minha esposa não entende, meu amor, você está cheio de palestra, por que você faz tanto? Eu digo, porque é tão bom para mim. Não é bom para vocês que ouvem. É um egoísmo meu. Eu sou egoísta. Eu faço porque é bom para mim. Porque ao falar para vocês, eu sinto essa inspiração que chega agora de alguma entidade que me toma, que eu não sei quem é, eu não vejo, não sei, eu não sou vidente, mas eu sinto a presença de um benfeitor que está aqui atrás de mim, que está ao meu lado, está aqui comigo. E aí me inspira de um jeito que eu tenho vontade de chorar, que eu me emociono, que eu quero me conectar com esse divino que está em mim, que o dia a dia não me permite. Me faz ser tomado pelo trabalho, pelos afazeres, pela azáfama do cotidiano, pela correria, pelo mundo de exterioridades. Vim agora de lá de Salvador, do meu consultório, atendendo pacientes com suas dores. Peguei a BR engarrafada. Fiquei um pouco triste, porque meu Bahia estava dando 2-0 no Atlético Mineiro. E em menos de 6 minutos, o Atlético fez 3-2 no Bahia. Ele estava na iminência de não ser rebaixado, com todo respeito aos Vitórias, que eu não queria que fosse para a terceira divisão. Aí não tem cristão mesmo que aguente. Eu queria o futebol da Bahia em primeiro lugar, o Nordeste. O Vitória descer não é bom para a gente. Eu não fico feliz em ver nosso Vitória indo para a terceira divisão. É triste ver. E o tempo que ele vai levar para chegar à primeira, muito tempo que vai ter que passar para a segunda e para a primeira. Isso vai levar uns 4, 5 anos. E o Bahia na iminência de ir. E um se regozijando com o outro. Isso não é cristão. As torcidas no Coliseu, ou melhor, na Fonte Nova, é o Coliseu de Roma das antigas, onde os cristãos eram devorados pelos leões, pelos aqueles centuriões perversos que tiravam e ceifavam as vidas quando perseguiam os cristãos. Hoje, num nível mais atenuado, são as torcidas que rivalizam, que se regozijam quando o time adversário é rebaixado, quando o outro ganha e o outro perde. Que isso seja uma lição do entendimento que a disputa é a tônica que a nossa sociedade vive, essa sociedade que vive da competição, de um superar o outro. Isso não foi o que o Cristo, o que a grande luz nos propôs. Ele nos propôs a união, a fraternidade, a solidariedade, mas a gente percebe a vibração em que a gente se encontra. Eu dizia, quando eu vinha, eu me animava quando o Bahia fez 2-0 em menos de 5 minutos, e de repente, em menos de 6 minutos, o Atlético Mineiro fez 3-2. Eu não sei como é que termina, porque está lá, deve ter perdido. Não me digam, porque eu estou gravando, eu acho que o Bahia deve ter perdido. Mas fica triste, mas não foi isso que Cristo nos disse. Então, quando a gente traz a inspiração de uma temática como essa, eu não sou muito aficionado ao futebol, eu vejo mais o final do campeonato para ver quem desce, quem sobe, quem ganha. Eu só pego o final e estou atendendo um paciente que também está ligado à parte de jornalismo com o Bahia, e ele fica me dizendo, Flávio, eu não posso ser atendido hoje, que eu vou ter resenha, vai ter o CT, vai estar aberto para entrevista, e ele está me contaminando, entre aspas, porque ele é Bahia realmente ferrenho, e ele fica me passando as informações. Meu pai é, meu tio é, mas eu sou um Bahia que ele deixou lá atrás, na época de Léo Oliveira, de Bobô, na época de Charles, naquela época que eu ia para Fonte Nova com meu pai, mas eu não ia para ver o Bahia, eu ia para comer algodão doce, eu ia para tomar sorvete, eu ia para comer os docinhos que ele oferecia. Mas eu fiz essa imagem do futebol para lembrar que a gente vem do dia a dia, das rivalizações, e aí encontra nesse caminho de falar do Cristo um espaço de consciência que se amplia. Como seria se nossas vidas fossem permeadas a maior parte do dia de momentos de sintonia com o psiquismo do Cristo? Como seria se amanhecêssemos meditando em passagens do Evangelho, almoçássemos fazendo oração, vivêssemos o nosso dia de trabalho trazendo Deus para a nossa vida, para que quando parássemos para dormir, não viessem as atribulações, Deus viesse junto com nossos pensamentos, Deus estivesse conectado ao nosso repouso naquele momento
do descanso do jumentinho, que é o corpo físico. Então, a inspiração continua e diz: por que ele não enviou um mensageiro credenciado, evitando a tragédia que o destino lhe traçaria no Calvário doloroso? Por que ele não fez isso? Qual a razão de investir na criatura humana hoje, constatando a colheita ainda escassa de valores morais num coração que prossegue petrificado na indiferença e chumbado ao campo das sensações passageiras? Por que ele ainda investe na criatura humana, mesmo que ela esteja toda atrapalhada, como foi dito aqui na pergunta da benfeitora? E ela continua: temos essas e muitas outras interrogações que parecem se avivar mais no período do Natal. E um grande silêncio nos assalta a capela interior. Será dentro dela, é dentro que nós vamos escutar a voz do Cristo, não é fora. Temos que ir para dentro, Dona Cecília. Como é o nome do seu esposo? Como é o nome desse bonito, simpático aí? Xavier, é que eu estou acompanhando também aqui a leitura que eu recebo todos os dias, 6 da manhã, a mensagem do querido Marcel. Tem da primeira até de hoje. Aí que maravilha! Eu estou fazendo a locução delas, Dona Cecília, e estou sentindo uma felicidade imensa, apesar de Marcel me mandar mensagem, gratidão infinita, Flávio, por levar essa mensagem, ele diz assim, mandou ontem a mensagem para mim, por dar corpo e imagem à mensagem da benfeitora. Então, toda a honra e toda a glória a Marta. Com Marcel, que é o intermédio, sem ele essa mensagem não chegaria, a mim, apagadamente, fazendo a locução para aqueles que possam não ter acesso à lista de transmissão dele, ouvir, e os que não conseguem ler, possam também ouvir. Então, que bom que a senhora está acompanhando. Vamos juntos, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa proposta da noite, né? Por isso que eu peguei a mensagem. Estou interpretando e trazendo conteúdos ao sabor da minha própria emoção. Então, além das lutas no ciclo... Eu parei aonde? Me perdi agora. Temos essas e muitas outras interrogações que parecem se ativar mais no período do Natal. E um grande silêncio nos assalta a capela interior. Será dentro dela que escutaremos a voz suave do meigo Rabi, que dividiu a história e até hoje nos espera na curva do caudaloso rio da vida. Meu Deus! O vai para dentro é a proposta, Dona Cecília, que nós não fazemos, Fabiana. Como estamos nós outros fazendo o movimento do mergulho interno, a viagem insondável de si a si mesmo? Como dizia Carlos Drummond de Andrade no seu poema da dangerosíssima viagem do homem na busca, que buscava fora encontrar a verdade, mas a verdade está dentro, já dizia num livro Memórias, Sonhos e Reflexões, do grande psicoterapeuta Carl Gustav Jung, lá um adágio popular diz: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Buscai a verdade, dizia o Cristo, e a verdade vos libertará. E a verdade não está fora, no caso, completo eu, ela está dentro. A verdade está dentro de vós. Quantos de nós dedicamos tempo para o mergulho interior? Quantos de nós fazemos essa viagem no encontro com a sombra, no encontro com as mazelas da alma, que são aqueles movimentos que ainda precisamos integrar para fazermos o grande salto na bem-aventurança, na busca da iluminação interior? Porque ninguém se fará Cristo, ninguém se fará bem-aventurado, ninguém se fará pleno se não fizer o mergulho para dentro. Não é indo para fora, não é adquirindo leituras, não é vendo lives uma atrás da outra, não é fazendo movimentos de ir para o estádio de futebol, fazer a catarse, não é indo para restaurantes caros, não é comprando comidas as mais maravilhosas, não é indo para o teatro, para o cinema que a gente vai encontrar Deus. Esses são recursos que podem, no convívio e na relação com esses espaços, que não vamos excluir, fazer um movimento de olhar para nossas próprias condições humanas, o quanto julgamos, o quanto ainda somos intolerantes, o quanto ainda não acolhemos a diferença, o quanto ainda somos incapazes de viver a fraternidade de uma forma irrestrita. Tudo que falo serve para mim. Primeiro que tem que olhar para isso sou eu. Quando eu falo daquilo que eu ainda não consegui alcançar, para que fique claro para vocês. E ela vai continuar dizendo: filhos e filhas da minha alma, aqui é Jesus dizendo, viu, gente? Vou interpretar. É ela fazendo aqui a parte que Jesus diz. Filhos e filhas da minha alma, tende fé, tende esperança.
além das lutas nos círculos da matéria densa, um mundo novo se desdobra na percepção precária dos 5 sentidos. Almas níveas, seres embriagados de amor e mártires da fé, prosseguem semeando a alegria, a fé lúcida e o bom ânimo naqueles que tombaram nas arenas do mundo, os soerguendo para a caminhada incessante. É Jesus que retorna, nos convocando a fazermos esforços durante a nossa existência para acolher os menos favorecidos, como ele mostrou, que veio para a mulher samaritana, que veio para a mulher adúltera, que morreu entre 2 ladrões e foi acolhido por um dos 2. É aquele ser que está sendo provocado no movimento da nossa alma, nesse movimento do século XXI, que nos afastamos de Deus. Deus no símbolo do Cristo, que é o ungido, que é o seu primogênito, que é o iluminado. É aquele que trouxe a referência do amor imaculado. Como seria se nós nos sintonizássemos com a Boa Nova, tivéssemos Deus em nossas vidas, Jesus em nossos corações e o Evangelho dele como roteiro a ser seguido? Como seria, Flávio? Eu estou falando, gente, olhando para mim na tela. Isso é interessante que eu estou passando aqui agora. Eu botei na tela só eu. Eu não estou vendo aqui no canto, tá 3 pessoas, Fabiana, Dona Cecília e uma outra pessoa, mas eu estou olhando para mim. Porque quando eu falo, eu olho para mim mesmo. Como seria, Flávio, você retomar a proposta da caridade restrita? Como poderia você voltar ao trabalho da tolerância com aqueles menos afortunados ou aqueles que ainda atingem a sua vaidade, a sua prepotência, o seu orgulho? É esse o chamado que a benfeitora fala na voz do Cristo e ela continua. Além das lutas dos círculos da matéria densa, eu já li aqui, meu Natal foi e sempre será símbolo da capacidade de cada um renovar-se intimamente, divorciar-se da ilusão e buscar a verdade que semeei no mundo há 2000 anos. Aqui é a fala do Cristo, que Marta, dentro da mensagem dela, introduz uma fala do Cristo, porque aqui está ele dizendo, ela interpretando o que o Cristo diria. Sem dúvida alguma, o Natal é festa que se repete matematicamente a cada dezembro, mas o caminhante da evolução nunca estará estagnado nas trilhas do próprio destino, se renovando a cada dia, a cada instante, fazendo destes dos futuros natais motivação e alavanca para seus reerguimento das lutas terrestres, iluminado pela estrela que naquela noite anunciou que o Rei Solar estava chegando ao mundo numa estrebaria, inaugurando um novo tempo. E as vozes angélicas que o seguiam fiéis até o presente tempo prosseguem exortando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todas as criaturas. Eis o perene fascínio que transpira do Natal dele. Respirando essa atmosfera superior, perceberás como a vida é diferente. Marta, Salvador do 12 de 2021. A benfeitora, portanto, traz atualmente, ontem, dia 1º, muito recente, corroborando com essa poetisa do Evangelho, que é a nossa querida Amélia Rodrigues, que escreveu toda a sua série maravilhosa, que dispensa comentários, numa visão poética do Cristo, mostrando que ela viveu, muito provavelmente, lá próximo do Cristo. A nossa poetisa Amélia Rodrigues, muito provavelmente, foi uma daquelas que conviveu na orla daquele Messias, porque ela fala com tanta propriedade e que vai tocar os nossos corações pela capacidade de exegese, de hermenêutica do Evangelho e a capacidade de lírica, poética do Cristo. E ela vai dizer, num desses momentos em que eu finalizo aqui para abrir para vocês, para a gente poder interagir, ela vai dizer assim sobre o homem, né? O homem que é herdeiro dos seus feitos passados apresenta-se com a ceifa refletida na aparência e na conduta. O mestre o sabe e seleciona aqueles que devem ser reabilitados, enquanto outros necessitam de seguir em mais demorada recuperação. Ele já encontra os que estão aptos a seguir o caminho. Ele dizia: vós, o que queres de mim? E queres que eu faça? Porque depende da vontade do outro firme que a fé dessa pessoa, se estabelecendo com o psiquismo do Cristo, possa operacionar
todos os milagres, entre aspas, em que ele operou, porque ele dominava as leis da natureza, ele manipulava os fluidos, ele sabia conduzir a ciência do espírito, e ali, perscrutando cada alma da mulher adúltera, do homem, da mulher hemorroíça, do homem da mão mirrada, e todos aqueles que podiam gozar do espaço de consciência ampliada que o Messias podia trazer, se beneficiavam, os leprosos que eram curados, mas ao mesmo tempo iam para a esbórnia, porque não se preocupavam, como diz a benfeitora, em seguir os ensinamentos do Cristo. Eles precisavam do pão, o pão do corpo. Eles queriam as sensações supridas em primeiro lugar, e Cristo sabia que eles precisavam ser atendidos nessas demandas, mas o pão da alma é aquilo que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. É os bens imperecíveis que o Evangelho nos traz, a boa nova. E ele vai dizer, na azáfama, olha a mestra, a benfeitora Marta, falou da azáfama, a Amélia Rodrigues, a mesma coisa. Na azáfama dos labores de reequilíbrio das massas, aparecem os lunáticos, que a esquizofrenia ensandece, e os endemoniados, que a obsessão subjuga. Um e outro, os dois, ambos, desconectados da essência divina. E ela vai dizer, o desconcerto mental de ambos, tanto do endemoniado quanto do esquizofrênico, é aparentemente igual. Todavia, a gênese e a manifestação do desequilíbrio são diferentes. Porque, no primeiro caso, que é o esquizofrênico, o próprio espírito arruinou os equipamentos mentais. No seguinte, que é o endemoniado, a interferência de outra mente desestruturou a linha da razão e do comportamento. E ela remata, a consciência culpada que fugiu à justiça esculpe em si mesma os tormentos de que precisa para o ressarcimento da dívida. A consciência em débito cede o seu campo ao cobrador mente que lhe cerceia a área do raciocínio. E eu vou finalizando dizendo, quantos de nós vivemos a consciência e o complexo da culpa, essa culpa tóxica que nos aprisiona, fazendo evoluir para o remorso, e que pode levar aos distúrbios psicoemocionais, abrindo guarida no nosso campo psíquico, as sintonias das mentes menos favorecidas ou dos cobradores evolutivos, denominados pejorativamente de obsessores. Esses seres que são nossos irmãos da retaguarda, que ainda querem encontrar em nós um campo psíquico que seja de amor, para que ali, não encontrando ressonância com as mazelas e com todas aquelas animosidades, essa fractuosidade da nossa alma, eles pudessem dizer, esse verdadeiramente ama. Nesse eu não encontro ressonância. E, portanto, deixo ir. Ou então caminho com ele, porque com ele eu posso crescer, eu posso aprender a amar. Então não afastemos os obsessores ou os cobradores evolutivos de nossa beira, de nossa orla, que possamos nos espelhar nos ensinamentos do Cristo, para que, em exemplificando o seu evangelho, sintonizemos com as consciências mais elevadas e, vibrando amor, possamos contaminar os que estão na retaguarda com esse amor que é possível de ser expresso no nível do humano, demasiadamente humano, na condição humana em que nos encontramos, comuns e imperfeitos que somos. Na certeza de que, nos perdoando, nos amando e gerando em nós o espaço de consciência mais ampliada, para que esses espaços do divino, que todos nós temos, em latência, o Buda interno, o Cristo interno, o Atma, na linguagem duísta, na linguagem que queiram dar, na centelha divina, na linguagem do Evangelho, que essa centelha possa se repercutir ou possa reverberar, que ela possa se revelar, porque ela já existe. O que precisa é que ela seja regada, que ela seja cultivada, que ela seja impulsionada, para que seja vista, tirando a luz debaixo do alqueire e botando no candelabro, botando no candeeiro, que seja a luz de Fifó, mas que acendamos a luz de Fifó, que seja uma luz de fósforo, mas a luz vai iluminar a escuridão, e que essa luz possa ser pautada e sustentada no exemplo do Cristo, que nos amou e que nunca se maculou, e que até hoje nos ama, nos protege, nos orienta, nos guarda e nos guia. Não percamos as esperanças. Continuemos, marchemos, avante, fechando o trabalho dizendo, na voz da benfeitora Amélia Rodrigues,
A grande luz está no mundo, e durante aqueles dias não haverá escuridão. Sua claridade impregna nos homens as paisagens onde brilha e fugirá através dos tempos, no rumo do futuro e da humanidade de amanhã. Buscaram-na ontem as multidões aflitas e disputam-na hoje as culturas e civilizações enlouquecidas, tanto ontem quanto hoje, seguindo o atavismo dos benefícios externos, sem a real preocupação de colocá-la no mundo íntimo, a fim de que nunca mais haja trevas. Por um pouco mais, ainda será assim, meus irmãos. Quando realmente estiver cansado o homem, abrir-lhe-á a vida, e Jesus o tomará em definitivo, auxiliando na liberação total. Já então, não haverá problemas, nem sofrimentos, e somente júbilos e paz. Muita paz. Abramos o nosso coração para receber o Cristo, nem que seja no mês de dezembro. E se não pudermos no mês de dezembro, na noite do seu natalício, deixemos que ele nos penetre e que siga com ele no novo ano que surge, com novas possibilidades e com novas esperanças. Que Deus seja louvado. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado ao Centro Boa Nova por esse momento singular em que eu estou vivendo agora, sob a inspiração dos benfeitores que me ajudam a falar para você de um lugar do meu coração. Muita paz. Que assim seja. Bem, Flávio, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a campanha da qual você está participando. A campanha Jesus não nos perde de vista, creia. Fabiana deve ter falado com você na ocasião do convite. Ela falou, mas eu não dei tanta atenção, mas que legal. Pois é. Há 10 anos, esse mantra sublime nos acompanha. A veneranda irmã Joana Rodrigues, a qual se apresentou para a gente com o nome de Irmã Companheira. Ela disse a uma de nossas irmãs, uma das nossas trabalhadoras de nossa casa, no momento em que ela estava passando por um momento delicado de saúde, e muito preocupada, é claro, e esse espírito iluminado disse para ela: Jesus Cristo não te perde de vista, creia. Um ano depois, ela completamente restabelecida a sua saúde, e nós presenteamos essa nossa irmã com uma campanha, a qual ela é patronesse. E ela está aí, é Jurema Barreto. Jurema, por favor. Então, Jurema está aí, junto com a gente, assistindo essa palestra. Ô, Jurema. Pois é, então essa campanha leva o nome de Jurema Barreto Leite Lopes. E foi a ela que esse espírito iluminado, Joana Rodrigues, disse esse mantra. E nós adotamos também para o nosso dia a dia. Jesus não nos perde de vista, creia. Pois é, meu querido. Temos um tempo para interação, se quiser, perguntas, falar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Vamos fazer o seguinte, seu nome já está em nossa agenda, em nossos corações também. Nós te agradecemos pela excelente explanação. Gratidão. E esperamos que no próximo ano você vai estar novamente abrindo essas gavetas com palavras doces e consoladoras quando falar de Jesus. Será uma nova experiência no próximo ano. E eu passo agora para a nossa irmã Fabiana para nos trazer notícias alvissareiras. Isso. Agradecer a irmão Flávio pela sua participação. Essa edição sua do livro de Amélia Rodrigues é muito bonita, né? No início dos capítulos, ela tem a imagem de Jesus. Em todos os capítulos. Ela é muito bonita. A da gente não tem, irmã Cecília, ainda. Então, vamos lá. Nós estamos em plena campanha, 9ª campanha, Jesus não nos perde de vista. Nós estamos muito felizes porque estamos juntos em nossa casa de oração, agora neste horário,
Mas lembrando que as mães estão assistindo palestra à tarde. E hoje a palestrante da tarde para falar sobre a grande luz foi a irmã Fabiana, euzinha mesma. Vocês usam irmã, né? Irmã Isso, Fabiana, irmã Jurema, irmã isso. Cecília, legal, legal. Companheiros, companheiros. E na semana que vem, o nosso irmão, Marcos Machado, de Feira de Santana, vai estar conosco falando sobre o rebanho e o pastor. Então, todos somos convidados. Me veio aqui agora, Fabiana, se vocês quiserem, eu posso terminar com aquela música Alegria Cristã, tocando violão. Somos companheiros, amigos. Beleza? Já, Pode já. ser? Só um Então, recadinho que o pode irmão continuar falando que eu vou pegar o violão. Deixa eu pegar o violão. Certo, certo. Eu O estou irmão ouvindo. Xavier está arrecadando fundos para a produção, a confecção das nossas camisas para a 13ª caminhada pela paz e pela vida. Então, todos nós precisamos amanhã estar com o irmão Xavier para arrecadar fundos para as nossas camisas. E amanhã é o aniversário da nossa benfeitora, Cecília Xavier, da fundadora do Centro Espírita Boa Nova, Cecília Xavier. Aniversário Então, dela amanhã? aniversário dela amanhã. Então, desejamos votos de muita paz, muita saúde, muita força, porque fundar e conduzir uma casa de oração não é para pouco cristão. E, Flávio, nós temos um hábito em nossa casa de oração, quando fazemos aniversário, celebramos a vida e aplaudimos os aniversariantes. Então, irmã Cecília, muita saúde e muita paz de todos os seus irmãos do Centro Espírita Boa Nova. O meu presente é essa canção para a senhora, dona Cecília, Alegria Cristã, que o maior presente que a gente pode receber é estarmos irmanados no propósito do que Cristo nos pregou, né? Esteja à vontade. Pode cantar? Pode Só ser. um instantinho. Eu gostaria de, como é de praxe, nós finalizamos com o momento do sagrado. Ah, sim. E o momento do sagrado, eu vou pedir rapidinho à nossa irmã Nide, para que ela agradeça, em nome de todos nós, ao nosso Criador e Senhor, e logo após vamos ouvir Alegria Cristã com o nosso querido Flávio. Já é querido, viu? Já faz parte da família. Já tô na Irmandade, já sou da Com Irmandade. certeza. Então, vamos serenar nossas mentes, fechar os nossos olhos, se assim o desejar, e vamos ouvir o momento do sagrado. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, nós te agradecemos, Mestre, pela oportunidade que nos concede de estudarmos a doutrina espírita, que para todos nós é o consolador prometido por vós. Que, amparados e fortalecidos no teu exemplo, possamos continuar nossa jornada evolutiva rumo ao objetivo do Pai. Abençoe o nosso propósito, ilumine nossos espíritos, fortalecendo a nossa fé. Que seja em teu nome, em nome dos espíritos responsáveis por este estudo, mas, sobretudo, em nome de Deus, que pedimos permissão para o encerramento. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado. Na hora que eu estiver tocando, é bom fechar os microfones para não dar interferência, tá bom? Certo. Vocês podem até cantar lá dentro das casas de vocês, mas se vocês cantarem junto comigo aqui no Meet, vai ser uma confusão que eu não vou dar conta e eu não sou um tocador muito bom, não. Sou bem medíocre. Mas é assim. Sinta-se à vontade. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.
Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Como bons cristãos. Bom, eu acredito que dá tempo a leitura de um bombom. Pode ser? Bombom do amor? Veja com a Adriana. Pode? Pode, Adriana. Sinta-se à vontade. Jurema está com bombom, dona Cecília, em mãos. Ah, Jurema, vá, pode ir. Boa noite. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza. Muita paz. Que assim Jesus seja. ilumine o Centro Espírita Boa Nova, em breve, quem sabe, quando a pandemia aliviar, estarei com o maior prazer presente para fazer as palestras ali nos centros daí dessa região. Vai ser uma alegria para mim. Este é o momento do nosso abraço fraterno. Então, sinta-se abraçado, meu querido. Um abraço, Um abraço Fábio. virtual. Abraço. Um abraço virtual. Deus abençoe a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, muita paz. Me diz como é que foi a gravação, viu? Viu, Fábio? Tá certo. Tá Tá bom. certo. Eu vou combinar com o Gustavo. Beijão, minha linda. Boa noite para todos vocês. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Boa De que é o lanche noite. hoje? O lanche é de Mário. Que tá quietinho. Mário tá quietinho aí. O lanche é de Mário. Aí ele tá arrumando os copos na bandeja. Suco de abacaxi com uma colher de açúcar. Só quem não vai poder lanchar é a irmã Jurema, que ela ainda não pode comer nada ainda. Ela já tá melhor, não. Mário. Bom, não. Só não pode bolo de cenoura, mas um suquinho pode. O suco de abacaxi pode. Tem açúcar? Ah, então tá certo. E a comédia, pode? A comédia, tá me devendo a comédia, viu? Eu fiz A uma comédia é pra você hoje, bom. viu? É bom para o intestino, comédia é bom. É bom. Hein? É bom para o intestino, rapaz. A comédia é bom. Exatamente. É verdade. Vamos deixar para frente. É mentira. Vamos deixar para depois. A gente está rindo aqui desse Boa povo. noite, gente. Pois Ela é, conjuga, dona Carmita. eu estou em Mujuca, mas amanhã provavelmente eu não estarei aqui. Eu deixei, estou informando para Xavier, eu deixei com a nossa companheira Resita a importância com relação às camisas, viu? Certo. Com Resita. Segunda- Ela vai levar amanhã para o centro. Para o centro. Segunda-feira. E Carlita, segunda-feira você está em Pojuca? é bem provável. Segunda. Pronto. Vai para o centro, vai com Rita. Viu? Graças a Deus. Sei. Bom, gente, Até amanhã, gente. Amanhã eu vou no Sican. boa noite. Eles acompanham, dona acompanho Carmita. Graças É a assim. Deus. Dona Cecília, hoje à tarde apareceram os abençoados para A visitar comédia, a gente depois que a senhora saiu. Quem a foram? comédia tá aí. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Esses abençoados estão querendo reza. Aí fui lá dentro pegar uns pirulitos para eles. Daqui a Quem foram? Foram 3, não foi? foram 3, pareciam trigêmeos. Antônio, Davi, primo? Não, pequenininho mesmo, pequenininhos. Quem foi, Jurema?
Bacuri mesmo. Que foi? Bacurinho mesmo. Eu não conheço. Lady Di? Ali, Não. ali da esquina lá antes da casa de Lady Diane, bem para cima na esquininha. Ah, eu sei Não quem sei o são. nome dele. Eu sei quem são. Aí conversaram. São netos de... Como é o nome dela que vai me procurar lá? Netos de... Dona- do Retiro. Ou do Sobe e Desce. Aí conversaram, um compenetrado. Não, era uma menina, não era? Uma compenetrada foi, entrou, sentou no banco, olhou de baixo para cima, assim, as Foi plantas. assim, olhou pro jardim, assim, Olhou ó. pro jardim assim, olhou de baixo para cima, assim, as plantas, balançou as pernas. Aí saíram, levaram o pirulito e a bala. E o arroz doce levaram? O arroz doce que levou foi a Aninha, porque aquele rapaz não chegou. E aí, Ai, a minha como é o nome dele? Maxwell passou. Maxwell passou, Maxwell. Jurema pediu para chamar a Aninha. Aí a Aninha foi buscar. Tá certo, Perto. tá tudo certo. Tá certo, tá tudo certo. Graças a Deus. Mas chamou a atenção porque ela chegou, sentou no banco, balançou as pernas, olhou assim para cima, olhou para as Olha, como fosse íntima. Foi. Queriam mesmo. Ele estava descendo, aí não sabemos. Ele estava descendo, aí um fez assim: aqui é o Centro Espírita Boa Nova, está fechado. Aí eu perguntei: querem o quê? Aí eles foram chegando, conversando. Aí essa entrou. Perguntou se não estava dando sorvete, Fabinho. Foi mesmo. Perguntou se estava dando sorvete. Aí eu, sorvete aqui? Sorvete. Aí eu olhei para a cara de Fabiana. Aí eu disse, oh, meu Deus. Olha, Fabiana, sorvete. Bacuri quer o quê? Reza, bala, né? Aí fui buscar bala. Rapaz. Depois voltou mais dois. Os três desceram num carrinho. E tempo de se acabar tudo, voltou mais dois. Aí eu disse, olha para lá, Fabiana, está trazendo mais dois, ó. E sem esperando o rapaz voltar. Com o mingau, para pegar o mingau. Com a panela. Meu Deus, daqui a pouco a porta não vai passar aqui por nada. Aí eles olharam assim, não, Fabiana. Jurema, daqui a pouco a porta está cheia. Eu para cara de Fabiana. Aí eu disse, oi, menino, e aí? Aí ele, Eu disse, alguma coisa? Olhou para o outro. Eu disse, vai, Fabiana. Eles vieram buscar. Aí Fabiana foi, pegou. Olha, tem pipoca lá, gente. Tem pipoca. Não tem... Cadê o pirulito? Tem pirulito e bala. Aí eu disse, bora embora, senão a porta vai estar cheia. A gente vai lá pipoca. Aquelas pipocas para dar tudo. É isso, mas entendeu? Quinta. Pipoca. Ô, Fabiana, o nosso companheiro Flávio Neri, ele não sabe que nós somos amigos íntimos de Marcel Mariano. Exato. Olha, Fabiana, desde a primeira mensagem de Marta, eu tenho aqui, ó. Eu tenho também, eu não apaguei, não. Ele manda todo dia. apaguei E essa nenhuma. essas duas mensagens que ele falou realmente são bonitas mesmo, sobre o Natal. Todas elas são bonitas, e eu leio todas. A de hoje eu recebi, sabe que horas? Deixa eu mostrar a você. Deixa eu ver aqui, Marcel. Ô, Cecília, eu tenho as mensagens também. Olha, Tenho a de hoje eu recebi 6 horas e 13 minutos. Não existe pessoa alguma que se possa eximir das ocorrências difíceis da vida terrestre. É o início. 6 e 13. Viu, Carmita? 6 e 13 da manhã. Ele mandou. E todos os dias esse horário. 6, 6 e 15. Eu recebi 6 e 10. Pois é. Todos os dias eu recebo. Ele manda todo dia mesmo. Às vezes eu coloco umas bonitas assim, eu coloco no Instagram, copio e coloco no Instagram. Mas são mensagens ótimas para estudo. Você também recebe, Carmita? Eu recebo. Eu tenho quase todas. Só não consegui ficar com todas porque o celular não suporta, minha filha. Agora mesmo,
está aqui na tomada para poder eu assistir a palestra. Agora, vocês falam com ele no WhatsApp? Não. Marcel? Ah, sim. O Marcel fala. Porque depois que manda a mensagem. Porque depois que manda a mensagem, eu agradeço a ele a mensagem. Aí ele manda uma mensagem dele, de Marcel. Olha, agora mesmo ele estava online aqui. Parece que eu dizia assim, ó. Porque ele manda a mensagem de Marta, aí eu agradeço, todos os dias eu agradeço. Aí depois, hoje mesmo ele botou Dia do Astrônomo, Relações Públicas. Aí ele botou a mensagem dele fazendo relação com o dia. É interessante também. É interessante, ele faz isso. Ó, e outra coisa, Fabiana, que eu acho interessante em Marcel, que ele me disse que ia fazer até 1000. Aí todo dia eu me pergunto, se ele está perto de 1000, esse também quer fazer 1000. O convite que Marta fez a ele é que ele ia psicografar 5 da manhã, 1000 mensagens. Olha a mensagem que ele colocou depois, que é dele mesmo. Dia do Astrônomo, Relações Públicas. Sem tirar os pés do chão, não ouvidemos as estrelas. Nossa relação com o outro tem pactos que desconhecemos. Faremos dessa quinta-feira um dia para criar pontes com o outro. Cultivaremos a solidariedade, amplificaremos a gentileza, não importando a reação do outro. Que sua manhã seja fecunda, sua tarde seja risonha e sua noite estrelada de esperanças. Saúde e muita disposição, Marcel. Marcel, é uma delícia. Ele é uma coisa que eu acho que é inata mesmo nele, é escrever. Eu acho que ele gosta muito de escrever. E é uma pessoa muito inspirada. Essa é a verdade, né? Muito inspirada. Eu fiquei muito feliz. É verdade. Recebendo. Esse menino de Serrinha também, o nome dele é... Genilson também recebe e publica no Face também. Todos os dias ele recebe também. E publica no Face. Ele sempre publica no Face. E tem outras pessoas também que publicam. Agora, eu não publico, não, mas tem outras pessoas que publicam. Pois é, Marcel é íntimo de nossa casa há muitos anos. Graças a Deus, graças a Deus. E como no próximo ano a gente vai ter nossas palestras presenciais, com fé em Deus. Amém. Tudo está sinalizando que a gente vai ter palestras com fé em Deus, palestras presenciais. Então, quem sabe esse Flávio Nery não vem aqui? Quem sabe? Agora, ele parece, tudo indica que ele é da Casa do Caminho, viu, Fabi? Dona Carmita conhece ele, foi ela que me deu o número dele. Flávio Nery é da Casa do Caminho? Não, ele era da Cobem. Ah, da Cobem. Eu pensei que ele era da Casa do Caminho. Creuza Laje. É da Cobem. Que bom. Mas ele é psicólogo, ele faz aí muitos trabalhos. E gosta também muito de cantar. Tudo ele pega violão. Ele pega logo o violão. Que legal. Que legal. Fabiana, eu pensei que você ia falar também que segunda-feira não vai ter estudo, vai ter só a comemoração do dia... Do aniversário, né? Sim. Eu não sabia que não ia ter estudo. Você não disse ontem, não? É que normalmente ficou instituído. Eu falo com o Gustavo. É que normalmente eu falei no com o Gustavo. meu aniversário. Eu não sabia, não. Inclusive, Ju disse assim, na hora que Ju falou, Ju fez assim, então na hora do lanche eu não vou comer nada depois do estudo. Eu falei com o Gustavo ontem. Eu não vi, não. Eu não esqueci que o Gustavo não ia estar hoje e eu achei que era ele que ia fazer a... É porque sexta-feira é uma atividade que a gente não pode suspender. Até porque irmão Jerônimo já deixou pessoas para atender amanhã. Entendeu? Sim. Normalmente mas eu não sabia, não. Amanhã a gente pode ou avisar amanhã ou colocar uma mensagem no grupo. Avisa, bota no grupo. Porque no dia do aniversário... bota no grupo, é melhor. É um pedido de Xavier que no dia do meu aniversário, que não tem atividade, que se festeje. Meu marido quer dizer com isso que quem não vai de novo de velho não escapa. Então, ele quer me dar um presente. E vai ser 8 horas mesmo, no mesmo horário? Horário normal.
Horário normal. Certo, Horário normal. certo. Então, ele quer me dar esse presente, que não vai de novo. Porque, ele vai me observe dar. bem, se a gente for ter estudo, aí vai para 9 horas, não dá tempo de a gente comer o bolo, porque o tempo é curto. O tempo é curto. E se alguém quiser levar alguma coisa? Quem quiser levar, pode levar, mas o bolo e o suco é pela minha conta. Ele tá dizendo que ele já encomendou o bolo, ele já fez tudo. Agora, se alguém quiser levar alguma coisa... Eu não vou não, mas eu vou mandar o suco. Por que você não vai? Eu tenho aula. É mesmo. É segunda-feira, é verdade. Eu vou mandar o suco. De cajá, de morango, de caju. Aí fica pela sua conta. Certo. Sem açúcar. Morango, delicioso. Pronto, eu mando o suco por Resita. Pronto. Pois é. De caju paju. Viu? Pois é, gente. Eu estou muito feliz. Que Deus permita que eu desperte amanhã, mas hoje eu estou dizendo que estou feliz. Porque eu já me vejo com 65 anos. Já me vejo. Creia. E com essas pérolas, então, menino... Não é, menina? Eu já botou umas pérolas. Cadê Mário? Tá dormindo, gente? Mário tá dormindo? Mário, eu falei 2 vezes que ele não respondeu. Fabiana, você sabe essas pérolas? Sim. Essas pérolas têm a idade de Sanderman, de Lázaro. Mas quando é do bom é assim, dura, do bom. Olha. Porque são pérolas mesmo, né? Deve ser pérola verdadeira, é. E é pesado, ó. E deixa eu te dizer, aquele blusão vermelho, e essas pérolas é a mesma idade. Entendeu? Sanderman deve estar com 19 a 20 anos, né? Sanderman, 19 a 20 anos. Deve estar. Já viu como... Olha, Marco, olha a Mário aí, ó. Mário aí, estava só ouvindo de câmera fechada. Menino. Fica aí. O senhor está guardado amanhã. Por que amanhã? Qual o problema? Porque amanhã... São eles dois, a dupla dinâmica amanhã, eles dois. Mas você vai estar lá, Jurema? Eu vou dar o quê? Só vou encarnar. Depois que eu voltei, vou voltar de novo agora? Não, pelo amor de Deus, não invente de desencarnar amanhã, não, minha irmã. Não, já basta. Eu saindo aqui. Eu vi. Neide amanhã não vai estar no centro. Neide não vai poder estar amanhã e a Jurema vai ficar no lugar dela, junto de Mário. É por isso. Aí, ó. É nós, companheiro. A dupla de irmãos. Tá ouvindo? Depois me contem como foi isso, viu, gente? Fabiana, vai pra cá, Fabiana. Muita prova. A dupla de 2. Tabarel mesmo, a dupla de 2. É muita prova. É muita oportunidade, minha irmã. Glória, meu Deus! Que não é a avó de Denilson. Sim, os menininhos tiveram... são netos de Chica. Os menininhos isso aí. É neto de Chica. É sobrinho de Thaís Ailane. Sobrinho de Thaís Ailane. Tinha um com o cabelo pintado de loiro e uma sobrancelha pintada de loiro e a outra de preto. Adivinha quem foi? A princesa Diana. É a irmã da princesa Daiane. A princesa Daiane, a irmã da princesa Daiane. Lady Di. Meu Deus do céu. Misericórdia. Olha a sobrancelha. Menino, por que você está com a sobrancelha pintada uma só? Quem pintou essa sobrancelha assim tão linda? Jurema, tem uma galerinha ali na rua, só com o meio aqui do cabelo, louro. Uma galerinha. Minha filha. E na escola, meio mundo na escola. Fabiana? Ixi, Nossa Senhora. Onde é que está a mãe desses menininhos? Foi a mãezinha que pintou. É a mãe que pinta, é a irmã que pinta. Jurema, será que foi a mãe que pintou? Eu perguntei, mas você acha que eu não ia perguntar? Eu vi numa coisa daquela? Meu Deus. Que coisa linda. Quem pintou essa coisa linda da sua sobrancelha? Fabiana, é ele. A mãe,
Sua Meu mãe, né? Deus. Quase dizer, sou meu artista, mas aí eu calei a boca. Pra não Agora me digitar mais. imagine, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. De Deus. Mas é moda, deve ser algum cantor aí, algum jogador, alguma coisa. Minha gente, eu percebi que é alguma coisa, porque eles estão tudo fazendo isso. Coroa a cabeça aqui, pinta a sobrancelha e a outra fica normal. Preta, amarela e preta. Oi, minha irmã. Eu queria te perguntar, toda vez, mas não tive oportunidade, aquele menino que chamava João, Ele tá ele é do rapaz. projeto, é um rapazão agora, né? Rapazão, João. É um rapagão. E ele continua lá no projeto, né? Não, ele já saiu, já tem tempo já. Já Já está tem no tempo. ginásio. Ah, pois é, de vez em quando eu me lembro dele, tem uma lembrancinha dele assim, sabe? Com aquelas camisinhas assim de manga comprida, me lembro dele. João. Ô, minha irmã, ali eu já sou vovó. É Opção bom. de neto. Vovó. Eu Pois estava é. até hoje lembrando. Estava lembrando. A quantidade de meninos que já passaram por lá, já casaram, já têm filhos. Já estão tudo lá já, suas famílias. Procriando. Procriando. Todo mundo procriando. Gente, eu vou agora tomar café. Vou tomar um chá. Deus abençoe a E eu todos. também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite. Boa noite, Tchau, Laura. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até Então, amanhã. Amanhã. Então, companheiros. É nós amanhã. Fique esperto. Quando eu vou embora, você vai se lembrar de mim. Quer dizer, embora que eu quero dizer desencarnar, minha gente. Certo. Tem que ser outra coisa. 10 anos já passou. Olha, você tinha que estar em Pojuca, nasceu em Salvador, ir para Pojuca para encontrar esse irmão. Estava escrito. Estava escrito. Ó, vou desligar. Beijo, Deus dê boa noite. Boa noite. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Eu não desliguei. Beijo, minha gente. Ô, gente,